Sejam bem-vindos a esse canal do YouTube. Hoje falarei sobre os fatos e fakes da psicanálise como sugestão do seguidor Marney Garrido. Toda quarta-feira eu coloco uma caixinha de perguntas onde vocês podem trazer temas no Instagram. Também podem enviar as perguntas pelo e-mail que coloquei aqui na descrição desse vídeo. Muitos fatos e fakes sobre a psicanálise que vale a pena esclarecer. E eu começarei falando 4 fatos e em seguida as fake news. Antes disso, quero te indicar meu novo livro sobre a mente humana, que é uma segunda edição do Ego Não É um Vilão, e quero te dizer para aproveitar esse pré-lançamento, onde estamos com uma oferta limitada até dia 22 desse mês, e eu te digo que garanta já, para que possamos conversar muito sobre a mente humana. Agora vamos ao conteúdo. Eu estarei falando os fatos da psicanálise. O último fato que eu vou trazer aqui é muito polêmico na área, mas vamos ao primeiro, que é sobre a origem e a fundação da psicanálise. A psicanálise foi desenvolvida por Sigmund Freud, que a introduziu no final do século XIX e início do século XX. Freud propôs que muitos problemas psicológicos vinham de conflitos inconscientes e começou a ouvir mais os seus pacientes após uma paciente dizer para ele ficar calado e deixar ela falar. Foi quando ele percebeu que os problemas que estavam acontecendo, principalmente com as mulheres, chamadas de histéricas na época, eram amenizados através da fala. Ou seja, falar pode tratar suas dores mais profundas, mas não é falar para qualquer pessoa e sim para um profissional que não vai te julgar e sim procurar te ajudar, tá, gente? Te ajudar a enxergar de outros ângulos as situações da vida e as coisas que você faz e não percebe, que são inconscientes. Então, o primeiro fato é que na psicanálise acreditamos no poder da fala. Você falar sobre o seu dia a dia, o que está acontecendo, é uma das maiores ferramentas para você conseguir mudar a sua realidade. O segundo fato é sobre o inconsciente. O inconsciente é um conceito central da psicanálise e é a ideia que há pulsões fora da consciência que influenciam o comportamento. Se formos falar em sobreposição, o inconsciente e o consciente ao mesmo tempo que são dois, como se fosse um suco batido e parte de algo misturado. A diferença é aquilo que a gente percebe e não percebe. O estudo da mente humana junto com a terapia faz você perceber coisas em você que você não está percebendo. Então a psicanálise acredita que você faz coisas e não percebe, e você fazer terapia é basicamente você olhar para você mesmo de forma mais profunda. O terceiro fato é que a psicanálise tem técnicas. Aquilo que eu falei para você, que você pode falar livremente, não vai ser julgado, é sobre qualquer pensamento, sentimento, emoção. É uma técnica chamada associação livre. Nesse momento de fala, o psicanalista vai servir para ser um espelho que vai te ajudar a olhar comportamentos em que você não enxerga. Com isso, você pode decidir mudar e reelaborar um sentimento, a partir do momento que você enxerga aquilo que você não viu antes. Outra técnica é a análise dos sonhos para explorar o inconsciente, pois acredita-se que quando dormimos, nosso inconsciente nos aparece através do sonho. Entretanto, esse inconsciente chega nos sonhos como se fosse maquiado. Por isso, muitas vezes a gente não entende nada dos sonhos. Então, você pode procurar uma ou um psicanalista que te ajude a compreender os arquétipos ou os significados que aparecem no seu sonho. Para quem nunca ouviu falar de arquétipo, de forma simples, arquétipos são uma imagem junto com um sentimento ou uma emoção. Por exemplo, quando você pensa em um herói, esse pensamento, imagem do herói, vem com um sentimento. Geralmente, o sentimento de proteção ligado à imagem. Então, o analista vai observar os arquétipos que você traz no sonho, na sua fala, e te ajudará a dar significado ao que ele está vendo a partir da sua própria subjetividade. Em uma sessão de psicanálise, a mente de quem está sendo analisado é a principal pauta. Em uma sessão de psicanálise, a mente de quem está sendo analisado é a única pauta. O quarto fato é sobre o tempo de tratamento. A terapia psicanalítica pode durar vários anos, com sessões frequentes, normalmente uma vez por semana, ou seja, o tratamento não tem tempo datado. Não tem como um psicanalista dizer que você vai melhorar em um dia ou um mês, porque a melhora dos sintomas, ela também depende do seu desejo, do seu esforço, né? E não somente do desejo do psicanalista. Então, tanto o paciente quanto o psicanalista precisa querer estar naquela situação, precisa desejar, né? Precisa existir esse desejo dos ambos lados. Com isso, o quarto fato é que o tempo do tratamento na saúde mental é subjetivo e por isso cada pessoa tem seu tempo para melhorar de suas questões.
Agora vamos às fakes sobre a psicanálise que causam muito burburinhos por aí. A quarta fake que eu coloquei aqui também é muito polêmica dentro da área e quero falar um pouquinho sobre isso aqui com você. Mas vamos à primeira fake, que é que a psicanálise é obsoleta. O mito é que a psicanálise está ultrapassada e não é mais relevante. Embora algumas das ideias do Freud tenham sido modificadas ou desafiadas, a psicanálise ainda é uma abordagem extremamente válida. Na minha opinião, o problema não é ela ser ultrapassada, e sim ser elitizada. Não existe faculdade de graça de psicanálise, então fica muito difícil se formar psicanalista para quem vem da pobreza. Se formar e ser reconhecido por isso, que já é um jogo de regras imposto por uma sociedade antiga. Então acaba que a maioria das pessoas que são bem-sucedidas na área não vem da pobreza. Se vem, são minorias. Além disso, deixarei na descrição desse vídeo alguns estudos científicos para que você possa ver e provar a eficácia da psicanálise, para você se aprofundar no tema e ver que essa crítica é equivocada e não é à toa que vários psiquiatras do Brasil e de todo mundo seguem a psicanálise como um mecanismo de tratamento. E não só psiquiatras, também psicólogos, já que na própria graduação de psicologia é cursado a matéria de psicanálise. A segunda fake é que na psicanálise não há progresso. Algumas pessoas acreditam que a psicanálise não leva a mudanças reais. Isso geralmente acontece se a pessoa teve algumas experiências ruins com o profissional escolhido. Só que assim, isso acontece geralmente quando a pessoa teve alguma experiência ruim com o profissional escolhido. Só que assim, também existe uma gama de pacientes e estudos que relatam os benefícios da psicanálise. Por isso, como eu disse, para você ser psicólogo, você também precisa estudar psicanálise. Os estudos já mostram que a psicanálise ajuda você a ter maior compreensão de si mesmo e melhorar o seu gerenciamento das suas emoções e comportamentos. O que acontece é que muita gente, quando vai no profissional de saúde, espera que a pessoa resolva a sua dor na mesma hora. E isso nem sempre é possível, né? O que faz muitos desistirem e não continuarem. Não entendem que é preciso ter persistência e criam uma resistência à sua própria melhora. Muitas vezes, por vergonha de falar de si mesmo, acaba se tornando uma autossabotagem. Por isso, é muito importante escolher um profissional que você confie para você poder contar tudo para a pessoa, entrar numa terapia mesmo. Sem isso, é difícil você conseguir algum tratamento. A terceira fake é que a psicanálise é apenas sobre o passado. Embora a psicanálise busque compreender o passado, especialmente a infância, ela também pode ajudar a entender e te ajudar a mudar comportamentos atuais. O foco da conversa pode ser as coisas que você está vivendo agora e como vai fazer para mudar isso. Você que vai escolher no que focar a atenção da sua vida. Tudo vai depender do que está te incomodando. Geralmente é a partir daí que surge o desejo que a análise aconteça. E a quarta fake news é a mais polêmica. É a fake que dizem que psicanálise é pseudociência. Gente, que fique bem claro que minha intenção aqui não é esgotar esse tema, porque aí seria muito tempo falando de ciência e de psicanálise. Quem sabe em algum tempo eu não poste algo, faça um vídeo só sobre isso. Mas quero trazer os pontos principais sobre essa questão, que é sobre a psicanálise ser ou não uma ciência. Esse é um debate complexo e que persiste há décadas. Então eu resolvi trazer os argumentos a favor da psicanálise e os contra. Vamos aos argumentos a favor da psicanálise. O primeiro argumento a favor da psicanálise é que ela gerou muitas contribuições para a psicologia e para a psiquiatria. A psicanálise revolucionou a forma como entendemos a mente humana, introduzindo conceitos como o inconsciente, os mecanismos de defesa, a importância da infância na formação da personalidade. É uma abordagem que vem da medicina e foi criada por um neurologista que influenciou totalmente, e eu poderia dizer que até mudou e incluiu vários conceitos da medicina de sua época. O segundo argumento a favor da psicanálise é que ela é de um método clínico eficaz. A terapia psicanalítica tem demonstrado ser eficaz ao tratamento de diversos problemas psicológicos como ansiedade, depressão e traumas. O terceiro argumento da psicanálise é que ela tem base em evidências clínicas. A psicanálise se baseia em observações clínicas e na análise de casos individuais, o que gera um vasto corpo de conhecimento sobre a mente humana. Agora vamos aos argumentos contra a psicanálise.
O primeiro argumento popular e contra a psicanálise é que dizem que existe uma falta de rigor científico. Gente, a psicanálise enfrenta críticas por não seguir os métodos rigorosos da ciência experimental, como a realização de experimentos controlados, a quantificação de dados, o que faz a ciência da psicanálise ser bem diferente das ciências matemáticas, naturais ou aplicadas. Mas em relação à eficácia e cientificidade, ela se encaixa bastante nas ciências humanas. Isso já é outro assunto polêmico, onde muitos não acreditam em ciências humanas, ser uma ciência. Não obstante, os casos clínicos demonstram a eficiência dessa abordagem, gerando essa contradição. O segundo argumento é uma teoria de Karl Popper, que diz que uma teoria só pode ser considerada científica quando é falseável, ou seja, quando é possível prová-la falsa, o que na prática clínica se mostra uma não-verdade. Aqui é visto muitos benefícios da psicanálise. Essa dificuldade de falsificação se dá porque muitas das teorias psicanalíticas são difíceis de testar e falsificar, o que é um critério fundamental para uma teoria científica convencional. O terceiro argumento contra a psicanálise ser uma ciência é a subjetividade. A interpretação dos sonhos e dos sintomas é altamente subjetivo, o que pode levar a diferentes interpretações e dificultar a validação das teorias psicanalíticas. Do meu ponto de vista, a psicanálise não deixa de ser ciência, por existir um método cartesiano do que é ciência. Não podemos limitar o nosso conhecimento a estruturas tão sólidas. Para mim, isso seria involuir. Mas ok. A psicanálise não pode ser considerada uma ciência convencional. Mas por que a psicanálise não é considerada uma pseudociência? Uma pseudociência se refere a teorias ou práticas que se apresentam como científicas, mas não seguem um método científico e não possuem evidências empíricas sólidas. A psicanálise, embora não seja uma ciência no sentido estrito, porque não tem como matematizar totalmente a mente humana, é algo muito complexo, ela não se encaixa na definição de pseudociência. Ela possui um corpo teórico consistente, uma metodologia própria e uma vasta literatura científica a seu respeito. A psicanálise é uma disciplina complexa que exige um olhar mais nuançado. A psicanálise é uma disciplina que se situa em um espaço intermediário entre as ciências naturais e as humanidades. Ela possui tanto elementos científicos quanto elementos interpretativos e subjetivos. A questão da sua cientificidade continua sendo debatida, mas é importante você reconhecer as contribuições da psicanálise para a psicologia e compreensão da mente humana. Para aprofundar os seus conhecimentos, eu recomendo você ler livros sobre a história e a teoria da psicanálise e fazer pesquisa, participar de debates e discussões sobre o tema e também, que é muito importante, você consultar um profissional da sua área para tirar suas dúvidas. Lembre-se, a ciência é um processo em constante evolução e as fronteiras entre as diferentes disciplinas são cada vez mais difusas. A psicanálise é um campo complexo e fascinante que merece ser estudado e compreendido em toda a sua complexidade. Então é isso, gente. Esses são alguns dos fatos e mitos mais comuns sobre a psicanálise. Como em qualquer campo, é importante abordar a psicanálise com uma mente aberta e uma compreensão equilibrada dos seus princípios e práticas, já que ela demonstra influência duradoura na história humana. Apesar das críticas, a psicanálise influencia significativamente em várias áreas, incluindo a literatura, a arte, a filosofia e outras formas de psicoterapia. Conceitos psicanalíticos continuam a ser discutidos e utilizados em diferentes contextos clínicos e teóricos em todo o mundo e por vários médicos que adotam essa abordagem. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí pra gente conversar mais. Também quero te lembrar para você se inscrever no meu canal. Fazendo isso, você vai ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. E é isso. Um grande abraço para vocês.